No dia 8 de junho de 2001, entrava em cartaz no Brasil um novo slasher ambientado no Dia dos Namorados, o Dia do Terror, ou Valentine em seu título original. A estreia, atrasada em 4 meses no Brasil com relação aos Estados Unidos, tinha uma boa justificativa: ser lançado na Semana dos Namorados. Dirigido por Jamie Blanks, que infelizmente faleceu aos 54 anos esse ano, o longa recebeu críticas ruins em seu lançamento lá em fevereiro de 2001 nos Estados Unidos, representando um desgaste nas produções slasher da era pós-pânico, que teve sua alta ali mais ou menos entre 97 e 98. Mas, com o passar dos anos, o Dia do Terror foi ganhando aí um status diferente, com mais pessoas redescobrindo o filme e vendo que sim, ele tinha ali um certo diferencial ao apresentar no centro da história um grupo de mulheres de personalidade forte na fase jovem adulta, ao contrário dos outros slashers adolescentes. Outro fator era que praticamente todos os personagens masculinos secundários na trama tinham comportamentos tóxicos ou eram pessoas de caráter duvidoso, e que eram confrontadas em algum momento pelas protagonistas, colocando a masculinidade tóxica como um tema central, em um momento que isso não era tão discutido. Lembrando que o roteiro contou com 2 mulheres no processo de escrita e revisão, a Donna Powers na primeira versão e a Gretchen Berg na revisão, ambas tendo como base o livro do autor Tom Savage. E como essa semana marca os 25 anos de lançamento do filme no Brasil, resolvi fazer esse vídeo para celebrar esse terror que me marcou demais e que eu também marquei presença nos cinemas lá na estreia em 8 de junho de 2001. E não só celebrar o filme, como também a memória do Jamie Blanks, que quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que é um diretor que eu admiro bastante. Tem vários conteúdos no acervo do canal em que eu falo sobre os trabalhos dele, curiosidades sobre a trajetória dele no cinema e tudo mais. E para celebrar esses 25 anos do Dia do Terror, resolvi reunir alguns tópicos que eu ainda não tinha falado sobre aqui no canal, pra gente comemorar, né, celebrar a obra, dentre eles a intenção do Blanks com esse projeto e algumas informações também sobre a trajetória dele até ele receber o convite para dirigir o Dia do Terror, qual foi a cena mais complexa de filmar e que ele tinha bastante orgulho do resultado final, o evento de pré-estreia que contou com a presença de um dos ídolos do Jamie Blanks, e também falar um pouquinho sobre algumas decisões criativas para o ato final de O Dia do Terror, que ainda geram dúvidas até hoje sobre a revelação da pessoa responsável pelos assassinatos. E aqui eu também vou citar qual foi o filme de terror dos anos 80, um dos preferidos do Jamie Blanks inclusive, que foi homenageado em Um Dia do Terror com uma sugestão que o próprio Blanks deu aos produtores e roteiristas do filme. Se assim como eu, você também gosta muito de O Dia do Terror, já deixa seu like, seu hype para que esse conteúdo encontre mais fãs do filme, e aproveita o gancho do vídeo de hoje para maratonar todos os conteúdos que eu já fiz sobre O Dia do Terror. Montei uma playlist especial reunindo todos esses vídeos para maratonar, combinado? Mas antes de você maratonar essa playlist, bora então pro nosso vídeo de hoje para não deixar essa data especial passar em branco. Aperta o play e vem comigo. Hi, Jamie. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Para falar sobre o Dia do Terror e sobre o que o Blanks queria fazer com esse filme, a gente precisa voltar lá na infância dele, quando a sua adoração pelo gênero estava nascendo. O Jamie Blanks nasceu e cresceu em Melbourne, na Austrália, e o tal amor por filmes de terror não demorou muito para despertar. Na pré-adolescência, mais precisamente ali entre os 10 e 11 anos, um pequeno Jamie assistiu o que iria se tornar o seu primeiro e preferido filme de horror da vida, A Névoa, do diretor John Carpenter. O amor pelo filme era tanto que antes mesmo de ter um videocassete em casa, o primo do Jamie gravou para ele uma exibição da TV em fita cassete e entregou para ele que ele pudesse ali ouvir o filme sempre que quisesse. 11:55, almost midnight. Enough time for one more story. E foi aí dessa forma que ele praticamente decorou todas as falas do filme. E o terror permaneceu presente durante a adolescência do Jamie, à medida que ele assistia cada vez mais filmes, reunia seus amigos para fazer filmes caseiros e até chegou a trabalhar em uma locadora, emprego que ele considerava o segundo melhor que ele teve na vida.
Dos filmes caseiros feitos com os colegas da escola aos fins de semana, aos curtas mais profissionais também foi um pulo, quando Jamie ingressou na faculdade de cinema, um período ali que ele quis aproveitar ao máximo para produzir seus primeiros filmes com equipamentos melhores e assim já montar um portfólio legal para sair da graduação com algo sólido no currículo. Entre o período que ele estudou na Victorian College of Arts, de 91 a 93, ele realizou os curtas Wrath Justice, de 1992, que a história era sobre um prisioneiro que tentava fugir da prisão e tem um destino inesperado ali no final do curta, e o Silent Number, de 1993, realizado em seu último ano de curso, e que era sobre uma babá que recebe telefonemas angustiantes em uma noite chuvosa, em que uma criança pede ajuda a ela do outro lado da linha. E como Blanks planejou antes de entrar na faculdade, foi um desses curtas que foi responsável por abrir portas para ele em Hollywood. Após conseguir um agente, o roteiro de Pânico passou brevemente por suas mãos antes do Wes Craven assumir o projeto, e logo depois ele quase dirigiu a adaptação de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, que era baseado no livro da Louise Duncan. E digo quase porque, apesar de não ter sido contratado para dirigir, ele chegou a realizar um trailer falso com base no roteiro do Kevin Williamson, para mostrar para os produtores do filme do que ele era capaz, né? Ele não queria perder mais uma chance, assim como aconteceu com Pânico, né? Que ele perdeu ali a oportunidade por um diretor bem mais experiente. E ele impressionou mesmo os produtores, porque quando Neil Moritz recebeu a fita com o trailer e o curta do Jamie Blanks, ele chamou o aspirante a cineasta australiano para uma reunião lá em Los Angeles. Neil Moritz, no caso, o produtor de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Nessa reunião, Blanks recebeu a notícia de que um diretor já havia assinado o contrato 3 dias antes do Neil Moritz receber a fita do Blanks. Mas era impossível deixar passar um jovem diretor com tanto talento sem uma nova oportunidade, que veio um ano depois, quando Blanks foi convidado a dirigir Lenda Urbana, um filme sobre um assassino que mata suas vítimas utilizando as tais lendas do título. O slasher foi um grande sucesso em 98 e deixou inúmeras portas abertas para o Blanks realizar o seu próximo longa-metragem, que viria a ser outro slasher, O Dia do Terror, uma adaptação do livro Valentine, do autor Tom Savage. Remember the kid everybody ignored on Valentine's Day? Loser! Well, he remembers you. This year, love hurts. Someone want to be my Valentine? Valentine, rated R. Starts February 2nd at a theater near you. E se com Lenda Urbana o Jamie Blanks quis trabalhar o terror e a violência de maneira mais sugestiva, como algumas de suas principais referências, como Halloween e Massacre da Serra Elétrica, em que a violência é mais sugerida do que realmente mostrada de forma explícita na tela, em O Dia do Terror ele apostou em uma proposta diferente. Foi isso que ele disse em entrevista ao podcast The Happy Horror Time, que, diferente de Lenda Urbana, ele queria que O Dia do Terror fosse mais violento, né, e tivesse mortes mais explícitas, pegando aí aquela vibe dos slashers dos anos 80. E com a entrada do Blanks no projeto, a adaptação foi ganhando novos contornos, né, diferentes do que estava presente na primeira versão do roteiro, escrita pela Donna Wayne Powers, e posteriormente reescrita pela dupla Gretchen e Aaron, que foram aí os responsáveis por incluir um pouco mais de humor, os elementos da época do Dia dos Namorados, e um novo tom para o filme, também em parceria com o Blanks, né, quando ele entrou no projeto. Inclusive, um dos elementos-chave do longa, que marcou muita gente que gosta do filme, foi sugerida pelo diretor como uma homenagem a um clássico dos anos 80, uma característica do assassino que ajudaria o desfecho a ser menos explicativo e entregaria uma revelação surpresa na última cena: os sangramentos no nariz do Jeremy Melton, sempre que ele tinha ali uma crise de ansiedade ou quando assassinava alguém. Algo que foi incorporado ao personagem desde a cena de abertura, quando Jeremy ainda era criança, e que lá no desfecho, como uma rima visual do início, acontece de novo, revelando quem é que ele se tornou. A sugestão do Blanks foi uma homenagem ao clássico Noite de Pânico, slasher de 82, escrito e dirigido por Jack Shoulder. No filme do Shoulder, 4 assassinos escapam de uma instituição psiquiátrica e vão atacar a família de um novo médico que tinha começado a trabalhar recentemente com eles. Dentre os assassinos, tem um que é apelidado de assassino hemorrágico,
porque o nariz dele sempre sangrava quando ele estrangulava suas vítimas. Durante boa parte do filme, a gente não vê o rosto desse personagem, e a identidade dele só é revelada de uma maneira bem surpreendente e original lá no desfecho do filme, quando um dos personagens começa a ter um sangramento no nariz. Trazer esse elemento para o Dia do Terror só reforçava a homenagem e resgate que o Blanks queria com seu novo slasher, e também ajudou a deixar o desfecho sem a necessidade de uma grande explicação do que estava acontecendo. O desfecho, aliás, gera confusão em algumas pessoas até hoje, que acreditam com todas as forças que a assassina de O Dia do Terror era a Dorothy. Na verdade, a Dorothy aparece vestida com a roupa do assassino depois de uma briga com o real assassino, que a veste desacordada com a fantasia que ele usa ali em boa parte do filme. Mas, como essa briga é somente sugerida, muitas pessoas não captaram que a briga tinha acontecido. O Blanks disse que essa cena dessa briga nunca foi filmada, por mais que muitas pessoas achem que essa cena existia e foi cortada do filme. Não, ele nunca filmou essa cena, porque a intenção dele sempre foi que o final fosse mais visual, e não explicativo, com monólogos expositivos. Tudo se revelaria com o sangue escorrendo do nariz do Adam, o personagem interpretado pelo David Boreanaz na última cena, além, claro, de outros fatores ali bem visíveis, como o quarto desarrumado da Dorothy, como se tivesse acontecido uma briga ali, e o olho roxo da personagem quando tiram a máscara do rosto dela, revelando que ela teve ali, né, um combate com alguém. Agora me diz, você ficou confuso com o desfecho de O Dia do Terror quando assistiu na época? Pergunto porque sempre quando eu faço vídeo sobre o filme, aparece alguém dizendo que sempre entendeu que a assassina era a Dorothy, mas pra mim sempre foi muito claro que o Adam que armou pra ela ali na cena final. E gosto demais dessa escolha consciente do Blanks de manter a dúvida no ar até a última cena, sem diálogos que ficam explicando tudo. Uma curiosidade aqui é que o Jack Sholder chegou a assistir O Dia do Terror em uma entrevista e disse que se sentiu muito honrado com a homenagem. O momento foi registrado e está presente no Blu-ray de O Dia do Terror lançado pela Scream Factory, ali como um easter egg. Se você for lá no menu dos extras e colocar o cursor para a direita no ícone de trailer de cinema, vai surgir um coração flechado e é ali que você precisa clicar para conferir esse registro muito legal do Jack Sholder assistindo a cena final de O Dia do Terror. I did see the very ending, and some people might say that you ripped me off, but I prefer to think of it as an homage, so thank you very much. E o Blanks era realmente apaixonado por Noite de Pânico. Como colecionador, ele ficou super feliz quando adicionou no acervo dele o Blu-ray da Shout Factory em outubro de 2021, tanto que ele assistiu o filme 4 vezes na semana do Halloween daquele ano. Agora, uma curiosidade interessante é sobre qual cena o diretor considerou mais complexa de filmar e montar. No caso, foram as cenas que acontecem na galeria de arte, com a exposição do namorado da Lily. O Blanks contou em entrevista que todos os vídeos que aparecem nos telões não são imagens de estoque, mas sim conteúdos originais, idealizados e filmados especificamente para o longa e para essa cena, tendo um dia do cronograma de filmagem reservado especificamente para produzir essas cenas que aparecem nos telões da exposição. Além disso, o Blanks também comentou que o labirinto das imagens foi bem complexo de montar e filmar, e que ele descreveu como um pesadelo técnico, porque todo dia os telões precisavam ser movidos para criar novos caminhos e gerar a ilusão daquele espaço ser maior do que parece. Algo que exigia todo um planejamento minucioso da equipe por conta dos equipamentos e de todo o cabeamento que era constantemente refeito. Mas todo o trabalho rendeu um resultado na tela do qual ele se orgulhava muito. De fato, a sequência toda na galeria de arte é um dos pontos altos do filme, que ainda culmina na cena das flechadas, uma cena muito bem montada e com uma atuação bem angustiante da Jessica Caulfield em desespero ali com seu encontro com a morte. E bom, lá em seu lançamento, O Dia do Terror teve algumas críticas bem ruins, né? Tendo até sido eleito como o pior filme de terror do ano pelos leitores da revista Fangoria. I'm convinced that the reason the readers of Fangoria magazine voted it the worst movie of the year is like, we don't show straight men
in a great light in that movie. We just don't. We make them, they're all villainous. Para o diretor Jamie Blanks, o fato dos personagens masculinos serem representados como pessoas péssimas no filme pode ter contribuído para isso, já que o filme toca na temática da masculinidade tóxica com praticamente todos os personagens masculinos do filme. Algo que com o passar dos anos foi sendo mais percebido enquanto o público revisitava ou mesmo descobriu o filme pela primeira vez. Para contextualizar um pouco essa questão dos personagens masculinos, vale relembrar alguns deles e como eles de fato eram pessoas péssimas. Por exemplo, o namorado da Dorothy, que era um golpista manipulador, tinha o vizinho da Kate, que era um stalker, o detetive, que se utiliza de uma posição de poder para assediar quem ele deveria proteger, o namorado da Kate, que é um alcoólatra e que tem episódios violentos quando bebe, o namorado da Lily, que traía não só ela, como também a amante, que achava que o casal tinha ali um acordo diferente de relacionamento, e o pai da Dorothy, que namora uma mulher mais nova que a própria filha e nem faz questão de evitar uma inimizade entre as duas mulheres. Ao mesmo tempo, a gente tem um grupo de amigas que tem um laço forte de amizade e intimidade para aconselhar e por vezes brincar uma com as outras sobre essas situações que elas passam, já que mesmo cada uma com a sua insegurança e anseios, elas confrontam esses caras em algum momento, evidenciando esses comportamentos nocivos e manipuladores. O longa pode não ter tido o sucesso esperado nas bilheterias e críticas tão boas na época, mas eu acredito sim que a percepção geral sobre ele mudou nesses últimos 25 anos para quem ali dá uma chance para revisitar essa obra. Não à toa, O Dia do Terror acabou se tornando uma obra que marcou os anos 2000 e é sempre lembrada e celebrada na Semana dos Namorados, assim como o clássico O Dia dos Namorados Macabro dos anos 80. E aqui vale resgatar um tweet que o Jamie Blanks escreveu em 2 de fevereiro de 2021, quando o longa comemorou 20 anos, e que conversa bastante com o que eu falei. Abre aspas. O Dia do Terror recebeu muito mais carinho ao longo dos anos do que na época de lançamento, e sou muito grato por isso. Foi minha carta de amor ao terror dos anos 80, com foco em mulheres inteligentes e independentes. Obrigado a todo o elenco e equipe, adorei cada minuto que passamos juntos. A justiça tarda, mas não falha. E para fechar essa pequena celebração desse slasher de 2001, trago aqui uma memória que foi compartilhada por um dos grandes amigos do Jamie Blanks, o Mark Hartley, em um artigo para IF sobre algo que aconteceu durante a premiere do filme nos Estados Unidos. Mark contou que o Steven Spielberg compareceu à pré-estreia de O Dia do Terror para prestigiar sua enteada, a Jessica Capshaw, que interpretou a Dorothy no filme. Segundo Mark, o Jamie ficou tímido de cumprimentar o Spielberg e que isso acabou se tornando um de seus maiores arrependimentos da vida, já que o Steven era um de seus grandes ídolos. Bom, eles podem não ter se falado, mas acho que o fato do Steven ter ido na premiere já foi algo que o Blanks deve ter guardado com muito carinho em suas memórias. Fecho por aqui então essa pequena celebração dos 25 anos de O Dia do Terror e também pequena homenagem à lembrança do diretor Jamie Blanks, que faleceu precocemente aos 54 anos em 16 de março desse ano, 2026. O Blanks era apaixonado pelo horror, isso é evidente em seus trabalhos e nos diversos depoimentos de quem trabalhou com ele, de que ele era uma pessoa muito amável e gentil de colaborar. E sempre que eu pesquiso sobre a trajetória dele, isso mexe também com as minhas próprias memórias, já que muito do que ele viveu, eu também vivi, como gravar filmes e desenhos em fita cassete para depois ficar ouvindo o áudio. Ainda tenho o meu primeiro gradiente que eu usava para fazer isso. O fato também de fazer filmes de terror caseiros com os amigos da escola, com roteiros inspirados pelos filmes preferidos, copiar uma fita VHS para outra usando 2 vídeos cassete, algo que ele fez bastante quando eu trabalhava em locadora. Eu, no caso, tinha que levar meu videocassete na casa da minha vizinha e pediu dela emprestado. E, claro, o fato de ser colecionador de mídia física, o sonho de ter a sua própria locadora, o seu acervo. Eu tive o privilégio de interagir com ele 2 vezes pelo Twitter e ele foi super receptivo e atencioso. Uma foi quando a gente trocou mensagens sobre lenda urbana, uma época que eu estava pesquisando sobre a montagem do filme e queria tirar algumas dúvidas sobre algumas cenas perdidas do longa, e ele compartilhou comigo informações muito legais, algo que resultou em um vídeo que eu publiquei aqui no canal sobre as cenas cortadas de lenda urbana, e também quando eu postei fotos da minha coleção de O Dia do Terror e marquei ele, e ele me respondeu brincando que eu tinha mais cópias diferentes do que ele mesmo de O Dia do Terror. E claro que o Jamie ainda vai ser assunto de outros diversos vídeos por aqui, tem bastante coisa
coisa da trajetória dele que eu ainda quero pesquisar e falar, trazendo recortes diferentes sobre seus filmes e curtas. Lembrando que eu preparei uma playlist especial sobre o Dia do Terror, com todos os conteúdos que eu já fiz sobre o filme para você maratonar, e também vou incluir os vídeos que eu já fiz de lenda urbana, porque funcionam aí como um complemento sobre a trajetória do Jamie Blanks. Espero que vocês gostem e espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se você está assistindo até aqui, deixa o seu like e o seu hype para que esse conteúdo encontre mais fãs do trabalho do Jamie Blanks e confere se está inscrito para receber todos os vídeos do Filmes Encontrados assim que eles forem publicados. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!